Boa. Vou começar fazendo uma intro aqui, gente. 5.000. É, tá cada vez mais simples aqui. As intros agora é. A próxima é só Comic Sans, preto e branco, é isso aí. Então, a RC55, a gente tem esse grupo que, para. A ideia é trazer conhecimento aprofundado para o Brasil, de Web3, né? A gente vê muito evento que é só business ou é só introdutório. A Sol é nossa parceiraça aí nos eventos introdutórios. Mas a gente tipo, faltava um espaço de discussão aqui no Brasil para coisas um pouquinho mais aprofundadas. Então a ideia foi essa. E aí, óbvio, tipo, se aprofunda, é mais nichado, é pouca gente. Então nossa ideia, por enquanto, de impacto é tipo, é um impacto mais sniper, né? Tipo, ainda é para poucas pessoas. A intenção é começar a ampliar, né? Mas a gente acha importante essa manutenção atuar em várias frentes, né? Você tem ainda a manutenção do conhecimento avançado e vai ser nichado mesmo e tá tudo bem para poucas pessoas, mas você também atua em frentes, a gente atuou em algumas frentes esse ano que são mais amplas, né? Então, vou falar um pouquinho aqui do que a gente fez. Então, esse ano a gente teve 6 meetups presenciais, 4 online, né? Alguns temas que foram bem legais para quem quiser revisar aí no passado. A gente teve um da Lido. Cara, engraçado, teve 2 views. Puta meetup bom. Veio um cara da Lido, o Enti, falar, explicou coisas que eu, trabalhando há 8 anos em cripto, não sabia, mas nuances de como que o mercado de relays e dos block builders funciona, com uma visão de dentro, super interessante. A gente teve o Lauro falando de Risk 5, que foi uma outra polêmica aí no Ethereum esse ano. Teve o Kim lá no começo do ano falando de ZK-TLS, que também ele cantou essa bola, ninguém estava falando desse tema, a gente trouxe aí bem no comecinho. Teve um de Phoenix, também aí, Phoenix aí nessas libs aí de privacidade programável, a gente teve bastante conteúdo esse ano. É, tem o seu que não está aqui, né? Ah, não, esse tem o do Thiaguinho do Fully Homomorphic. Esse foi durante o modular? Esse aqui é o que foi durante o modular. Boa. Também teve o Ricardo, ex-dev tech lead lá da Rails Parfim, agora ele está na Manta. Deu um super overview do Ethereum Consensus Layer também, foi super legal. É, o Worms, lá no começo, a gente bifurcou um pouco, falou um pouco de AI agents, como que o Yearn estava usando AI no dev stack deles, foi legal também. E será dos próximos capítulos, ano que vem a gente segue nesse ritmo de meetups. Tem o Luiz para fazer um específico do que ele está trabalhando lá em OpenZap Open Intents, bem aprofundado, assim, para ele ter 1 hora para ele falar, cara, partindo do pressuposto que todo mundo já sabe todo o básico e o médio, então ele poder aprofundar mesmo. Tem o Denis da Nethermind e esqueci o nome dele, da Trust Wallet, que também vai ter uma talk só sobre como eles estão usando AI, Memory Bank do cursor no dia a dia. Então, cena dos próximos capítulos sobre os temas do ano que vem. A gente participou da Modular em fevereiro, como ajudando no hackathon, em algumas talks, na tracking. A gente, junto com a Ifiquipe, esse ano formou uma turma aqui em São Paulo do EDP, o Ethereum Developer Pack, que foi um curso gratuito de Solidity para alunos, durou 3 meses. Super agradecimento ao Barba aí, que foi o professor que levou a turma. Já temos resultados legais desse projeto. Algumas pessoas saíram empregadas aí, né? Tipo, um foi para o tipo, Banco Pan, o, o Gui, o Beans, ele veio trabalhar com a gente aqui na Pods. Teve gente contratada em protocolo, teve gente que foi abrir empresa Web3. Então a gente ficou bem orgulhoso aí dessa turma. A gente fez a festa de aniversário de 10 anos do Ethereum aqui em São Paulo também, foi legal. Teve acho que umas 100 pessoas, né? Foi um evento aí Pra legal mais. de organizar, mais de 100.
Organizamos com a Intel também um dia de preparação de hackathon, a Sol aqui. E a gente também fez o Core Program Brasil aqui em 2025, né? Que foi ter uma iniciativa super tocada. Eu não fiz nada, foi o Thiaguinho que tocou tudo nas costas aí. Eu só fui lá aparecer na foto aqui. Mas que, cara, super mérito aí de tipo. O Core Program, na verdade, ele acabou. Mas ainda bem que a gente rodou ele nesse ano, porque a Foundation aí com os desmembramentos aí em outras coisas, eles não vão mais priorizar o Core Program. Talvez a gente consiga puxar de uma forma meio independente, mas foi uma turma aí de avançado em criptografia programável, né? Se você quiser falar um pouco, Tiaguinho, o projeto, quanto tempo durou, os resultados. Cara, assim, já começar com a. De trás pra frente, foi isso que o Rob falou. A Foundation continuou com o Core Program. Infelizmente, que o pessoal que cuidava a equipe, né, que cuidava do Core Program, foi cada um para um lado. Só que isso não significa que a gente não possa fazer alguma coisa, tipo, um fork dele, sabe? E é isso que a gente quer muito fazer para ano que vem, um dos focos, porque o nosso objetivo com esse primeiro Core Program foi um convite que veio deles, né? Inclusive agradecer, pô, sem palavras para Isabela que tá aqui. Ela que. Ela foi, tipo, sem ela é impossível isso acontecer. É, E o nosso objetivo em fazer o primeiro Core Program aqui no Brasil foi trazer uma galera um pouco mais alto nível para formar futuros mentores para esse programa, sabe? E para continuar. Então, o objetivo a gente quer muito que continue. A gente vai fazer isso acontecer ano que vem. Sobre duração, pré-programa foi uns 2 meses, assim, correria de achar lugar, achar mentor, achar speaker. E o programa em si foram 6 semanas, foram 6 finais de semana. Foi, assim, muito intenso, muito top. E foi um sistema de. Não tinha professor e aluno, era mais um grupo de estudos, assim, compartilhado. É, e. E, cara, assim, eu particularmente, cara, fiquei muito feliz com o resultado, tá? Fiquei muito feliz mesmo, assim. A gente conseguiu reunir uma galera muito top. E é difícil juntar 20 pessoas muito boas em São Paulo durante 6 finais de semana seguidos, sabe? Então, foi um resultado que a gente ficou muito feliz. E é isso, cara. Com a visão que a gente tem da RC55 em, né, crescer aumentar a barra aqui do Brasil, sabe? E eu acho que a gente conseguiu isso, sim. Então, a gente ficou muito feliz. Boa. É, e acho que para fechar o ano, a gente também fez a nossa participação lá na Recite, em Recife, né? Que esse foi mais uma pegada de básico, né? A gente foi com a intenção de passar conteúdo mais avançado, mas a gente chegou lá e sentiu o profundidade de conhecimento do pessoal e para não ficar tão desconexo da realidade, a gente voltou para um conhecimento mais básico, né? Também super agradecimento ao Luiz que topou aí, cara, sem funding, tipo, na altruísmo mesmo ali para ajudar a galera, pouca gente, e mesmo assim ele topou essa maluquice, o Felipe que não tá aqui também, topou lá colocar o tema de Web3 em espaços que chega ainda menos, né? Mal chega no Brasil, lá em Recife chega menos, tem as bolhas aí, né? Então foi só agradecer aí o pessoal que ajudou. É, assim, de novo, né? Para ano que vem a gente segue nessa pegada. Para a gente é muito importante não ter fins lucrativos, não viver disso, porque a gente consegue trazer conhecimento sem viés, né? Então, não é patrocinador que fala as talks que a gente tem que trazer, é um pouco do que a galera pede, um pouco do que vem na nossa cabeça de olhar para a narrativa do mercado e falar, putz, isso daqui é interessante. Então, a gente tem bastante liberdade, né, de trazer conteúdo. O lado ruim é que a gente não tem funding para fazer muitas coisas, né? Então, aqui a gente vai bem no improviso do jazz, do que dá para fazer e tal. Mas acho que tem espaço. A gente abriu muitas portas esse ano com a Foundation, com outros grupos que têm interesse em colocar um patrocínio que mantenha a nossa liberdade, né? Que mantenha, a- o- pelo menos a tentativa de não ter viés.
Mas é isso, a gente sempre com muito cuidado, a gente está indo para um movimento de ano que vem a gente apoiar só projetos que tenham alinhamento com essa nossa visão. Então, putz, cara, se a gente vai participar de um evento, a gente quer que ou não tenha fins lucrativos, ou tem um portal da transparência muito claro de onde está sendo gastos os dinheiros de investimento, essa preocupação aí, né? Enfim, acho que é isso. Queria falar, e agradecer a todo mundo que ajudou a NC55 esse ano, pra gente continuar seguindo. Mais alguma coisa, Tiago, para o ano que vem que você queira falar? Ah, ih, cheio de coração aqui na minha tela. É, cara, não, sim, você falou bem. É continuar fazendo o que a gente tem feito já há 2 anos, devagar e sempre. E agradecer a todo mundo que contribuiu esse ano. Pô, o Luiz ajudou muito, o Felipe, a Isa também abriu muitas portas boas. E fora milhares de pessoas, que não tem como falar aqui, né? Então, é isso. Show. E aí, sobre o tópico de hoje, gente, a ideia é fazer um recap meio aberto, meio orgânico, o último do ano aqui, de quem, tipo, a gente trouxe aqui de umas pessoas já selecionadas para falar do que achou da DevConnect. A ideia é trazer algum tema mais aprofundado, mas também, se não quiser, a gente deixa um espaço aberto para, tipo, cara, abrir o microfone e só dar uma perspectiva mais ampla do evento, falar o que achou, conversar, quase um papo de bar, só que virtualmente aqui, né? Mas para não ficar tão desestruturado, a gente faz a gente traz essa estrutura mínima aí, né? Então, quem quiser começar, Luiz, você quer começar com a sua apresentaçãozinha? Acho que eu posso começar. Eu falei, Deixa eu... se- com o Thiago, ele falou que não precisava de apresentação, eu só preparei algo para falar. Não fiz um. Ah, não, tranquilo. Vamos aí no jazz. Mas, então, acho que, assim, de coisa geral sobre a DevConnect, eu acho que para mim e para muita gente, né, acho que está bem claro quanto institucional está cada vez mais entrando, né? Então, tipo, assim, acho que eu fui nessa DevConnect, na última DevCon e na DevConnect de 2022, né? Então só fui em três da Ethereum Foundation, mas a minha percepção é que cada vez mais eu vejo menos pessoas físicas e mais pessoas jurídicas, assim, no sentido de mais instituição mais Web 2 assim, que quer estar entendendo mais de trazer cripto e também tudo cada vez mais abstraído, né? Então, cada vez menos a gente está vendo o baixo nível ali de contato inteligente e tudo mais, bem coisa em eventos mais nichados e cada vez mais o alto nível de como atrair mais usuários, abstrair ao máximo cripto, né? E stablecoin, principalmente, acho que todo mundo está falando disso, mas de uma maneira que o usuário final acaba nem sabendo ou vende stablecoin, o que é bom, né? Para escalar mais, assim, que não tem tanta necessidade. Mas eu, como dev, eu acabo. Eu também gosto de ver as coisas técnicas e acho que a gente vê menos disso, eu acho. Mas aí, falando de coisa técnica, né? Eu vou falar. Eu fui em alguns eventos lá. O que eu gostei muito tecnicamente foi o Solidity Summit. Então, para quem está acompanhando aí, inclusive a linguagem vai mudar, né? Tipo assim, tem toda essa discussão de mudança do Solidity. Nada que eu acho que vai acontecer no curto prazo, né? Então, eu trabalho na OpenZeppelin, a gente tá por perto disso, né? E daí tem um meetup público toda semana, se alguém que tiver interesse até em ver, de como está a evolução do que eles chamam de Solidity Core E agora. depois compartilhei. Top. Não sabia não. Top. Eu não tenho link fácil aqui, não, mas eu consigo achar, eu posso te mandar, é público. Eu Boa. mesmo não fui, mas meu chefe, acho que ele tem ido toda semana, para ver como é que tá a evolução do Solidity Core, as mudanças que vai ter.
Eles não deram nenhuma data, né? Então, tipo assim, toda a programação do Solidity Summit foi muito sobre dois pontos, né? Acho que segurança, né? E também a parte de novos. Tem muita gente fazendo novos compiladores. Eu vi pelo menos três linguagens lá. Isso, é esse mesmo. E daí, tipo assim, teve pelo menos duas, três novas linguagens lá que as pessoas estavam olhando, tudo seguindo mais ou menos o mesmo caminho, que é um caminho de Rust-like, né? Acho que o Solidity Core vai ser uma linguagem muito mais próximo de Rust, exatamente, do que já, hoje em dia o Solidity é meio que um JavaScript ali meio tipado. Eu particularmente gosto. Eu acho bom. Eu sou fã de Cairo, então, para quem não conhece, Cairo é a linguagem de programação da Stacknet. Eu acho que vai ficar no fim. No fi- no fim, eu acho que Solid vai ficar muito parecido com Cairo e talvez com outras. Com linguagens tipo Rust. Eu espero que isso melhore a questão de segurança, né? Porque isso é um ponto. Eu acho que ultimamente a gente tem visto muito ataque, assim. E daí, e lá. E também no Solidity Summit, um dos tópicos foi como também usar AI para a parte de segurança. Teve uma parte bem legal da Certura lá que falou sobre um agente de IA que transforma, porque às vezes a gente tem os códigos para otimização, a gente usa assembly, né? E isso acaba perdendo muito readability, né? Então fica um código muito difícil. E daí como transformar isso num código um pouco mais readable, mas ainda assim eficiente. Então, ter esse trade-off de eficiência com segurança foi um tópico e como que AI pode ajudar nisso. Então, acho que, tecnicamente, né, a gente está vendo essas mudanças aí. Realisticamente, não acho que vai ter nada em mainnet em menos de 2, 3 anos. Tipo assim, a linguagem, eles não têm nenhuma previsão de quando que essa linguagem vai estar nem em beta, muito menos quando que ela vai estar em produção. Então, é tranquilo, mas fiquem tranquilos que quando tiver, a OpenZeppelin vai ter uma library. Então, a gente tá de olho nisso. Mas acho que é isso. E também, né, agora não tão abstrato, né? Eu vi muita coisa de interoperabilidade. Antes da DevConnect, eu também participei da EdCity ali nos últimos dias. A gente teve o Open Intents Framework, que eu estou trabalhando. A gente fez um evento lá na Patagônia com algumas pessoas da Ethereum Foundation e com mais alguns times. A gente acabou de fazer o primeiro release agora do Open Intents. E muita gente tá, assim, muita gente muito interessada, assim, tipo, inclusive mais do que eu imaginei, né? Porque eu trabalho no código, às vezes eu nem sei se tem alguém de fato mexendo, mas tinha. E tinha uma galera já usando, assim, a gente fez o release do Solver e teve primeira resolução de um intent em mainnet, com um Open Intent lá. Então a gente já tá começando a ter solvers assim. E aí isso acho que está no foco um dos focos da Ethereum Foundation é essa interoperabilidade, principalmente para novas Layer 2, né, que às vezes entram num long tail ali que não tem muito nenhum protocolo grande de bridge às vezes está deployado e o OpenIntents pode dar uma solução dia zero assim para uma L2 já ter bridge. Então, acho que essa parte de interoperabilidade teve também, a gente falou meio que uma discussão de Open Intents versus o IAL, agora que a Ethereum Foundation está nos dois. O IAL é o Ethereum Interop Layer, que é parecido com o Intent, né? Mas basicamente um problema de Intent é que a gente tem solvers, né? Até o hobby aí, o papo eu já falei com o papai sobre resolver algumas rotas, né? E você precisa de que um solver faça isso e você acaba perdendo um pouco de privacidade e também acaba tendendo para um pouco de um solver só controlar muito rotas, né? Então, o IAL ele tenta também resolver um pouco disso, em que ele trabalha com vouchers, né? Então tem mas é que o IAL não está muito, ainda está no estágio bem inicial, então não tem muitos detalhes
ainda, mas é essa diferença de como a Ethereum vai resolver a parte de interop com OIF, com intents, ou com o EIL que foca mais em account abstraction e como você usar várias chains com account abstraction e com os vouchers que eles chamam, né? Então acho que o que eu peguei muito da F-Connect, essa parte técnica foi principalmente isso. Privacidade também, né? Uma coisa que tem se falado muito, muito também, e de como usar isso na prática, né? Porque acho que ainda não é algo que tá resolvido. Muita gente tem falado, mas ainda tá procurando, e muitos protocolos estão lançando agora, né? A Zama vai entrar em mainnet logo, a Aztec também, e a gente tá de olho nisso. Acho que é isso, minha pequena contribuição. Tu acha que esse nome Solid Core deve ser Solid Core? Ah, sei lá, não sei. Eu acho que um destaque que eu vi na DevConnect, cara, difícil dizer assim, é porque eu talvez olhei mais para essa parte técnica, né? Então, eu acho que de lançamento assim foi o IAL e como que a Ethereum vai focar em interoperabilidade agora. Que eu não sabia do IAL, por exemplo. Então foi uma. E eu tô trabalhando no OIF e eles me falaram do IAL lá na hora. Eu fui descobrir lá. E sobre esse ponto, Luiz, entendi que uma das dores que o Intent Framework resolve, ou IF, né? O Open Intent, o que você falou, né? Para long tail assets aí, ou long tail bridges, que não tem ninguém que se propôs a construir uma bridge para certo asset, você já tem algo Isso. canônico ali, né? O EIL, ele tá resolvendo essa mesma dor? Hum, não, não, porque assim, ele resolve também, mas não acho que não tem esse foco, assim, sabe? Porque nele você precisa do operador porque você precisa que o usuário faça assinatura nas duas chains, sabe? Então, não acho que é o foco deles disso, não. Acho que o foco deles é mais não, né, tirar um pouco da monopolização que os solvers têm. Porque isso gera um problema. Se você for olhar as rodas mais líquidas, você tem pouquíssimos solvers, porque um solver muito bom, ele vai monopolizar ela. Então, acho que o IAL ele tenta mais tirar um pouco esse monopólio e ser um pouco mais descentralizado nesse sentido. Acho que essa é a diferença. Porque ele tira o solver Entendi. do caminho. Boa. Valeu. E última pergunta, também é uma curiosidade que eu tenho, queria ouvir sua opinião. Essa semana rolou uma thread no Twitter, não sei se você chegou a ver, é mais no nível de consensus layer ali, execution layer. Pessoal criticando o mercado de relay. Tem pouco incentivo, não tem um economics muito fechado para ele. Você chegou a ver isso? Eu acho que não. Acho que não, mas eu já ouvi isso de que. Tanto é que eu não sei se mesmo os solvers grandes, eu acho que eles não geram profit hoje ainda. Hoje ainda, mesmo para intents, ainda é um questionamento de como que essas networks elas vão gerar lucro e é meio que acreditam no longo prazo. Que hoje em dia ainda não gera muito lucro, não. Eu aí acho que gera prejuízo, inclusive. Ah, boa. É, pô, valeu. Alguém quer ir próximo ou eu pego aleatório aqui? Ninguém foi, pô. Não, tá bom. Não, vai lá, pode ir, João. Vai lá, João. Sim, tudo bem? Cara, então eu encontrei o Rob lá no stand da, do DevConnect e, pô, fiquei felizão de saber que tinha um grupo, assim, que, né, focado em discutir cripto aqui no Brasil e tal, pô, cara, bem massa, assim, de estar participando aqui. Cara, eu acho que eu escrevi umas coisas aqui que achei que era legal de compartilhar, eu acho que vai muito na linha, do que o Luiz compartilhou, assim. Eu percebi lá uma baita profissionalização assim de DeFi. Então, hoje, pô, né, tá se tornando claramente tipo, uma infraestrutura global de pagamento e tal, e isso traz uma série de mudanças na forma como a galera faz o design
de alguns sistemas, assim, né? Tipo, o foco ele sai da questão de garantir API, garantir retorno e tal, e ele vai mais para robustez, confiabilidade, garantir que o sistema ele é robusto contra crises, que o negócio não vai quebrar, né? Eu acho que inclusive a participação do capital mais institucional assim traz essa preocupação para os protocolos da rede, né? E enfim, eu percebi isso muito no lending, né? Na parte de lending, assim, né? Tipo, lending, antigamente, quando a gente via uma palestra de lending, a galera geralmente focava em loan to value, né? Tipo, como é que faz o risk factor, como é que faz o design desse negócio. E hoje mudou um pouco o discurso mais para gerenciamento de risco, assim. Então, como é que a gente isola os mercados para garantir que se um token der depeg, cara, não vai quebrar o protocolo inteiro de lending, quebra só aquele vault especificamente. Ou, por exemplo, como é que a gente faz para criar um marketplace de risco, né? Então, por exemplo, a AVV4 lá, criando um hub de liquidez e, pô, vários protocolos diferentes podem se plugar aquele hub de liquidez ali, criar seu spoke com parâmetros de risco específico que não comprometem a liquidez da ave como um todo, né? Compromete só aquele spoke específico ali. Então, essa foi uma, né? E também discussões nessa parte de lending, assim, sobre como garantir empréstimos que não são over-collateralized, né? Então, tipo, sei lá, como é que faz um sistema de reputação, né? Ou como é que você faz para usar RWA lá como garantia de empréstimo. Acho que são coisas que estão surgindo, assim, que vão começando a aproximar esse mercado de lending na cripto do mercado tradicional de lending, assim, no mundo, né? Tipo, num banco mais tradicional, assim. Então, foram movimentos que eu achei interessantes de ver. Também eu vi muita discussão sobre fragmentação de liquidez, assim, né? Um monte de chain surgindo e a liquidez fragmentada em várias chains diferentes. E como é que você resolve isso? E aí vem esses sistemas de solvers e tal, né? Tipo, pô, uma galera tratando a fragmentação de liquidez como um problema de solver mesmo. Vem, sei lá, tipo, um sistema como Aqua, OneInt, né, da OneInt, ou tipo Superposition, da Barter, tentando fazer, tipo, né, tentando fazer com que o usuário nem precise colocar a grana dele da wallet no sistema e para fazer trade, né? E você bota um approval lá e o teu token está automaticamente participando de várias pools diferentes ali, que você escolhe a estratégia e eles escolhem qual que é o melhor quote, né? Tipo, enfim, alguém vai lá tentar trocar na tua liquidez e ele escolhe qual que é o melhor jeito né? Como é que vai te dar mais lucro e tal. Acho que tem essa questão de, tipo, a CalSwap também, né, que, tipo, trata essa questão de fragmentação de liquidez entre protocolos como o Solver, vai lá, busca vários protocolos diferentes, vê onde é que está o melhor preço para fazer a troca. Enfim, eu achei isso legal. E também a questão de, tipo, essa cross-chain sem custódia, né, que eu achei bem interessante também, assim. Que é justamente isso, né? Deixar abstrair o máximo possível esse negócio de chain do usuário final. Você poder fazer um swap de um token num lugar para um token, né? Tipo, da Ethereum para um token na Base, e de uma maneira um pouco tipo, mais atômica assim, para o usuário enfim, com várias camadas embaixo ali que o usuário não vê. E, cara, acho que também tem essa questão do stablecoin, que o Luiz também trouxe, né? Que, tipo, agora é um negócio do momento, assim. Stablecoin foi um negócio interessante de ver que saiu um pouco o foco do PEG e o foco foi para robustez também. Então, tipo, cara, como é que uma stablecoin suporta uma crise do mercado onde vai haver depeg e como é que ela garante que essa stablecoin não vai espiralizar ali o preço e ser, enfim, e os usuários né, que quem tem a moeda morrer com ela na mão, assim. Então, vários questões assim de design, como é que você faz o redemption path,
para garantir que, né, tipo, pô, quando o teu token tiver depeg, cara, os usuários que quiserem sair dele vão ter um caminho para trocarem por um outro ativo, seja ele um ativo, um USDC da vida, uma outra stable, ou seja ele em fiat mesmo, né, mas em geral uma outra stable. E como você faz isso, né? Tipo, quanto tempo você vai demorar para dar a grana pro usuário e tal. Tipo, essas questões de discussão de design, de redemption path que tornam uma stablecoin mais menos arriscadas assim de quebrarem numa espiral e mais robustas a depeg e crise, assim. E eu acho que, de novo, capital institucional traz muito esse ponto para stablecoin, assim. E a questão de privacidade, que também eu acho que tem um baita incentivo de capital institucional, assim, que essa questão de o pessoal ter que ser, né, tipo, quando você vai desenvolver uma solução para instituição, você tem que ser compliant, mas você também tem que garantir privacidade e como essas tecnologias de zero knowledge estão trazendo isso, assim, né? E fora que está muito mais fácil de você usar, o atrito para você implementar soluções zero knowledge, né, está diminuindo. É, então, é isso, assim, foram as coisas que eu percebi de lá, mais focadas em DeFi, assim, que é mais a área que eu atuo, assim, e que eu achei, pô, muito interessante de ver as palestras nessa pegada, assim. Enfim, acho que era o que eu tinha para falar, assim, do que eu percebi lá. Bom demais. Pô, Tem uma top. pergunta no chat do Ale para você, do Alex, que é o. Sim. Pois é o Netto If ali, do AMM de approval? Ou, Isso. tá. Então, essa novo design, né, que esse é um AMM de approval, ao invés de você prover a liquidez, ele é interessante que o token fica na tua custódia. Por outro lado, ele, ele não garante liquidez para token long tail, assim. Ele é bem complementar ao AMM tradicional, assim, né? Então, é, ele é muito bom para alguns tipos de token, mas tipo ele requer um pouco mais de volume de transação e ele tipo ele em geral é mais utilizado. Ele tem os riscos de smart contracts que ainda é muito novo assim. Então, por exemplo, os soluções tradicionais de EMM, né, você pega um swap, você pega a própria Balancer, apesar de a gente ter tido um probleminha aí, um problemão, na verdade, mas que já passaram por um battle test, assim, né? E agora tem novas soluções chegando que vão passar por esse battle test. Então, tem esse risco de smart contracts. E tem essa questão de ser uma transação muito mais complexa, de você ter que calcular ali todas as possibilidades possíveis de você trocar o token, saber qual que é o melhor caminho para você trocar. No EMM, esse negócio é um pouco mais straightforward, assim, né? E mais transparente para o usuário. Enfim, eu acho que né, os sistemas eles vão se complementando, assim. Boa. Eu Cada tenho um uma vai ter pergunta também. seu caso de uso. É, você que estava aí nas trincheiras aí do Balancer, né, e de tudo que aconteceu, qual que é a sua visão? Para onde que a gente está caminhando em relação à segurança, né, de smart contract? Tipo, cara, você pega um protocolo que tinha anos e mais de 10 audits e tal, e aí acontece um negócio desse, o medo que abala, né, de tipo, e aí? A gente vai ser sempre assim? A gente vai estar sempre nesse medo constante de interagir com o DeFi? Tipo, como que tá a sua visão em relação a esse tema? Cara, eu acho que teve essa questão do battle test, né, que eu acabei de falar, ela tinha muito peso antes, né, de você dizer, cara, pô, se o meu protocolo aqui tá rodando há 3, 4 anos, ele nunca foi atacado, então não tem vulnerabilidade. E eu acho que essa é uma visão que está mudando, porque as ferramentas para analisarem a vulnerabilidade dos protocolos estão mudando muito rápido, né? Tipo, com o uso de AI para você identificar ataque. Eu estava até vendo um artigo, acho que ano passado,
com agents, 2% dos exploits que foram realizados no ano foram identificados por agents, assim, que enfim, eles foram treinados até o final de 2023 e eles conseguiram identificar 2% dos exploits de 2024. Esse ano, né, tipo, agentes treinados com os exploits até 2024, eles conseguiram atacar, entre aspas, 55% dos ataques desse ano eles conseguiram reproduzir. Então, tipo, o negócio está evoluindo muito rápido. Então, eu acho que caiu por terra esse conceito de battle test baseado só em tempo. E está surgindo esse conceito de, putz, a gente sempre reauditar contratos, mesmo que eles sejam antigos, mesmo que eles já estejam lá. Cara, se tem capital relevante rodando neles, a gente vai auditar de novo, de novo, de novo, e tipo, um audit constante com novas tecnologias que vão surgindo, né? Então, eu acho que, cara, a gente está indo um pouco por esse caminho, assim, de não auditar uma vez só e depois que é deployado, enfim, dizer, não, beleza, já foi auditado, tá lá, agora tá rodando, não vamos mais se preocupar com isso, tá rodando há X anos, não precisa se preocupar. Eu acho que esse caiu por terra, esse conceito, assim. A gente mesmo agora tá reauditando o protocolo inteiro, tudo de novo, e daqui a pouco a gente vai fazer tudo de novo. Eu acho que tá indo por esse caminho. Eu achei também interessante o que a Aave fez, ainda não sei como eles vão implementar, o lance de, tipo, um seguro. Assim, primeiro que eles tinham aquele safe module, que eu já acho interessante esse conceito de minimizar danos, né? Tipo, você tem alguma coisa ali de você vai fazendo um buffer de segurança para esses eventos catastróficos, né? Mas esse ano eles anunciaram para o wallet deles, que eu não sei como que eles vão fazer isso, aquele seguro até US$ 1 milhão por usuário, né? Não sei se eles têm dinheiro para, dependendo do número de usuários, se isso vai ser temporário. Chegou isso, algum tipo desse tipo de discussão para vocês aí? Tipo, essas caminhos que não sejam só o audit, né? Caminhos que sejam tipo, putz, e se acontece? Como que eu reduzo o Uhum. dano, né? Eu sei que seguro, por experiência própria aqui nossa, a gente já foi no papel de ter smart contract próprio e foi procurar seguros fora do DeFi, tipo, desde Nexus Multi, um tipo de insurance on-chain, até seguradoras tradicionais, né? Resseguradoras. E risco de smart contract é um negócio assim que quase ninguém, a gente na época não achou ninguém que fazia, que estava afim de topar o risco, né? Do mercado tradicional. Tipo, fora o audit, vocês têm discussões dessas mitigações, né? Cara, a gente tem. Eu sou mais dev, assim, né? Então eu não tô tão próximo da galera de negócio. Mas, por exemplo, hoje, se você entra. A gente tem essas discussões. Tem uma outra empresa já de DEX, que eu vi esses dias atrás lá. Foi bem engraçado, assim, a gente estava discutindo sobre uma solução, a gente falou sobre Nexus, eu fui ver o que que era Nexus e fui ver, tem uma empresa eu acho que é Fluid, eles têm lá na interface deles, falando, cara, ó, tem a Nexus Mutual aqui, que é uma seguradora, se você quiser. Ah, não, perdão, acho que é IterFi, se não me engano. Enfim, uma dessas empresas já tem lá a seguradora na própria UI dela, você entra e fala, cara, esse ativo aqui que eu dei landing, eu quero fazer o seguro dele. Foi na IterFi. Então tem essa discussão tá rolando. Eu só não sou de negócio, então eu não consigo te dizer que caminho que a gente vai, né, tipo, tá tomando, mas a gente estava avaliando tudo que está relacionado à segurança, sim. Acho que o nosso foco agora, em especial, é garantir que tudo que está rodando é seguro, mas, enfim, acho que tem vários caminhos que a parte de negócio lá tá considerando que eu realmente não tenho informação de tudo. Legal. Legal. Pô, valeu demais, João, pela participação. E espero que a gente também, ano que vem, faça uma só focada aí em algum tema que você queira trazer, mais profunda aí, 1 hora. Tá super convidado aí para ano que vem participar de algum meetup. Pô, bem legal, assim, bem, bem legal, valeu mesmo. Não, pra mim é um prazerzão tá aqui, ouvindo, inclusive, anotei um monte de coisa que a galera falou ali que eu quero pesquisar. Bem legal. Show. Próximo, quem que tá ruim de tempo aí que vai precisar sair mais cedo? Se alguém quiser se propor. O Alex chegou aí, quer falar, Alex? Cara, posso falar? Eu tenho que sair daqui a pouco também, que a gente tá em confraternização aqui de final do ano do time, então tem que dar uma Vai lá, agilizada vai aqui lá, vai também. lá. Cara, eu já queria engatar na real nesse assunto do que o Brunão lançou aí.
que é a parte de risco. Porque a Balancer, ela tem uma característica bastante interessante também, que a DAO e o protocolo é controlado por uma multisig e não uma DAO. E isso é tipo uma DAO no sentido de um contrato on-chain de governança. E isso é muito, muito bom porque tem dois aspectos, na verdade, né? Um é de descentralização, que pode surgir mais por conta de questões regulatórias e tal, mas outra é da parte de não existirem tantos riscos de governança, né? Porque, tipo, esse é um outro tópico que a gente abordou com muita força, assim, né? Que é essa questão do risco a nível de governança, a nível de implementação de contrato e tal. E, basicamente, esse foi o highlight para mim, foi trazer esse awareness pro contexto, sabe, para o ecossistema. Então, foi esse meu objetivo, o que eu vi que as pessoas também viram como um grande problema, sabe? Então, foi uma coisa interessante, assim, de compartilhar. Inclusive, o Alex teve retweet do Vitalik, né? Pois é, Pra cara, isso aí foi uma baita tirar o print surpresa. e gravar. Sim. Pô, total, esse momento foi muito legal, porque ele postou um artigo sobre, foi o Trustlessness Manifest, né? Então, a ideia, o manifesto de que a gente deve continuar construindo sistemas que são de fato que não precisam de confiança para funcionar. Não, a confiança tipo, ela é mais matemática, ela é mais econômica, ela não é no sentido de confiar uma entidade, um ator, uma organização ou uma pessoa, né? E aí alguém fez um retweet perguntando, tá, mas como é que a gente vai garantir que isso vai acontecer? Tipo, quem é que está puxando e verificando como que a gente está progredindo nesses standards para ser trustless? E aí ele mencionou o anti-capture, que é o que a gente está também fazendo, que é o que a L2Bit fez para o ecossistema, né? A L2Bit fez esse papel muito fera de puxar as L2 para frente e fazerem elas prestarem conta sobre a promessa de segurança e descentralização para o usuário, né? Então, nesse mesmo sentido, o Anti-Capture ele faz isso com as DAOs, com o nível de governança, né? Que é um outro risco. E como o João mencionou, essa questão dos agents, né? Os agents conseguindo puxar mais dado, conseguindo entender de distribuição de token, de entender outros casos, mais de 30 casos, 400 milhões de dólares já foram roubados com ataque de governança. Então, eles fazendo essa reconstrução de entenderem esses ataques, daqui a pouco os agents também estão olhando para essa área, assim. Então, esse insight que o Bruno traz dos agents é extremamente interessante. Muito legal. E como que você está vendo a evolução de DAO no sentido. Sim, vou jogar alguns temas aqui que eu tenho curiosidade, né? Tipo, Uhum. tem algumas DAOs, se a gente for olhar lá 5 anos atrás, com o Synthetix aí começando esse movimento, tal, não sei o quê. MakerDAO. DAO foi para muitos protocolos, uma justificativa Uhum. regulatória de eu conseguir não ser processado pela SEC, né? Para muita gente foi isso, com uma promessa de que, tipo, puta, no futuro isso realmente você vai conseguir ter uma governança on-chain e tal. Mas ainda tem muitos protocolos, tipo o próprio Ethereum, que não tem uma governança on-chain, que é um social governance aí de tipo de consenso, né? Como que você tá vendo aí o panorama de DAO? Você acha que a gente tá tipo, eu não acompanho esse mercado, então tipo, se você puder trazer bons Uhum. exemplos, coisas legais que você viu se movendo. Claro. Cara, eu acho que eu vou citar rapidamente aqui uma thread rápida que eu fiz aqui esses dias, que é justamente sobre essa narrativa do Crypto Twitter e do ecossistema como um todo, falando tipo, DAOs estão mortas. E, na minha opinião, isso é uma visão assim de muito curto prazo, porque assim como você mencionou ali, tipo, as DAOs elas existem, várias delas muito mais por questões regulatórias, né, para fugir de risco e tipo liability e tal. Então sempre foi meio que só um escudo, né? E aí outras também, pô,
depois elas foram falhando e testando esse modelo, e algumas ficaram muito políticas, né? Ficaram muito, tipo, lentas, as DAOs. Então agora a gente também vê essa questão de founders fugindo do modelo de criar um modelo de DAO, de governança, eles já vão direto para algo que, tipo, não precisa de DAO, lança mais o token ali, o produto, e, tipo, vai via multisig. E outras que ainda estão investindo nisso porque elas veem que no longo prazo pode ter um risco regulatório, né? Então, digamos que, sei lá, daqui a 3 anos, o governo dos Estados Unidos não está mais tão amigável com cripto. E aí, tipo, começa de novo esse risco de legal mesmo, né? E aí os times vão, tipo, do nada procurar DAO de novo. E então, o resumo da história é protocolos que estão preocupados com longo prazo e que se preocupam mesmo com a descentralização continuam puxando a questão de DAO, só que entendendo como se tornarem mais eficientes, tipo, criarem estruturas de tipo, operacionais ali, tipo a Opco, a Balancer tem uma Opco, tipo, uma entidade ali que está mais no dia a dia operacional da DAO, assim. Então, é assim que está evoluindo. E em termos de tech, cara, está evoluindo bem menos do que eu gostaria, assim, para a indústria. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir bastante. O Arthur aí já trabalhou na Tali, também acho que tem bastante experiência para eu tive uma mini reunião lá com o pessoal da Tele, que eu encontrei com eles, e aí perguntei como é que tava lá, e basicamente a demanda por eles ajudarem porque eles tinham um serviço meio que para instituição, para empresas que queriam criar a própria DAO e tal, eles falaram que deu uma diminuída meio que bruta, assim, justamente por causa desse negócio político, da SEC e tal, dessas mudanças, e eles deram uma pivotada por enquanto para ajudar mais em, eles chamam de token institucionalizado, o stablecoin institucionalizado, então eles deram uma pivotada para prestar esse tipo de serviço por agora, mas eles ainda acreditam nessa tese de DAO, porque os maiores produtos que estavam sendo lançados há um tempo atrás, como a Arbitrum, saiu agora a Monad, Wormhole, e etc., a gente trabalhou com todo mundo lá. Só que depois que teve essa mudança de não ter o problema per si institucional, a galera que já tem o dinheiro para poder fundar a empresa não está querendo gastar tempo na parte técnica de DAO, né? Mas é provável que no futuro venham a ter que pivotar também. Não deixa de ser uma tecnologia já existente que funciona, né? Mas realmente é bem burocrático mesmo. Nessa parte de velocidade, eu até trabalhei num projeto, participei, fiz uma biblioteca junto com o Denison, que é o CEO lá, que eles chamavam de Optimistic Governance, que era um modelo duplo. Tinha um quórum menor e um quórum maior, e dependendo do tipo de votação, um podia vetar o do outro. Eu não lembro qual exatamente que era o que vetava. Eu acho que o que vetava é o menor, é o Optimistic, que é o menorzinho, consegue vetar as mudanças do maior, com votações rápidas, coisas assim para evitar problemas grandes. Mas era mais isso. Um podia usar NFT, outro podia usar token. Era uma representação mais como um comitê de segurança. O árbitro implementa, de certa forma, isso. Eles têm um comitê de segurança e um outro comitê, eu acho. Mas é mais isso. Infelizmente, parece que deu uma esfriada por enquanto no tópico. Mas não morreu, não. Ainda tem gente usando. Porque, querendo ou não, como o Neto falou, tem muito dinheiro ainda na tesouraria das DAOs, e os protocolos ainda rodam, né? Compound, a Aave tem. Então tem que ficar de olho. Na eterna vigilância. Não, é absurdo, galera. É absurdo. O risco de governança de DAO tipo, é algo que precisa ser evoluído bastante, assim, na indústria. Eu ia fazer uma pergunta. Vocês estão acompanhando essa discussão da Aave Labs contra a Avidal, o que eles estão fazendo, se vocês têm alguma opinião. E também com a Uniswap, né, que agora tem a proposta de meio que mergear as duas aí de alguma maneira. Eu acho muito interessante ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito doido. Tipo, é o tipo de fato que você esperaria vir em tempos diferentes, assim. Mas, tipo, ver os dois ao mesmo tempo é muito interessante.
eu não sou tão próximo do contexto da Aave e tipo assim, para você entender de fato o que está acontecendo na DAO, é só estando na DAO, cara. Porque o que acontece no Crypto Twitter, que a galera discute, ou às vezes até no fórum, tipo, hum, não são às vezes as preocupações reais, assim, ou tipo, não são profundas o suficiente às vezes, sabe? Então, eu não tenho uma opinião porque eu não tô no dia a dia da Aave, tá ligado? E na Uniswap, é muito claro que é um movimento de grandes VCs e labs querendo mais, tipo, é, compliance regulatório, né? Tanto que eles até adotaram uma estrutura nos Estados Unidos de DAO, que se chama Duna, e para eles é bom porque é um pumpnomics, digamos assim, né? Eles estão fazendo, tipo, tentando fazer o token se valorizar mais através de buybacks. Então, e alinhando o Labs junto com a DAO, para gente, para tipo, construir junto, assim. Então é um experimento no final das contas. A gente vai ver o que vai dar mais certo. O Labs meio que adquirindo a Foundation, não é meio que talvez a Uniswap acabando com a descentralização de alguma maneira? A verdade é que nunca foi descentralizado. Essa que é a verdade. A verdade é que, tipo, os investidores e times têm os tokens e, tipo, eles poderiam usar o poder a qualquer momento, só que eles não usam por conta de questão regulatória, liability mesmo. Tipo, essa é como a gente olha pela perspectiva de crua, né? Tipo, essa é a distribuição de token, tipo, é isso que você pode fazer com os tokens. Então, tipo, acho que é isso, assim. Eu acho que é mais um alinhamento de incentivos para que não se crie um equity mais valioso do que, tipo, token, para, tipo, manter os incentivos no token. E aí Aave Labs tipo, você tem o token Aave e você tem Aave Labs que tem o seu equity e agora tem, tipo, a sua receita. Então são principalmente a pressão dos investidores, assim. Não sei se o Arthur tem alguma coisa a adicionar também, porque estando dentro da talha é muito interessante também. O pior que eu realmente não tenho muito a dizer além do que você já disse. É mais um pedido de quem tem o capital mesmo investir no produto querendo retorno mesmo. Fora isso, não tem muito. Mas eu acho que é uma jogada de ganância, porque se a estrutura já funciona, é uma questão de esperar para ter o retorno de fato. Uhum. E o que você está vendo de modelo? Tipo, o que você acha que tem um benchmark muito bom, assim, de DAO que está funcionando bem e que pode ser. Igual foi o MakerDAO no começo, né? Que foi, tipo, um grande exemplo. Uhum. Cara, para mim eu vejo o Arbitrum experimentando bastante, sabe? É, eu acho que a experimentação ela é bem importante, ela é custosa também, a Arbitrum tipo, investe bastante nisso. Não quer dizer que no final é descentralizado, eu acho que não é, mas o experimento, tipo, o jeito como eles estão encarando com seriedade o experimento de governança, isso é bem interessante. E aí, agora eles estão começando a ter mais essa estrutura de operar mais como uma empresa e menos como só uma DAO, né? Tipo, mais focado, mais direcionado. Então é interessante. Mas eles têm investidores, têm VCs e tal. O NS é um dos poucos protocolos que não teve VCs, né? Então eles são menos controlados por investidores. Eles são, tipo, eles ainda têm muito controle o time ainda está muito presente na visão, né? Então são founders que puxam mais para a descentralização. É o ecossistema que preza muito pela descentralização, por exemplo. Então também tem essas diferenças culturais. E aí de modelo de governança, eu vejo que a Arbitrum e a Optimism são as que mais experimentam, assim. É. Animal. Valeu demais aí pela participação, né? Tem mais alguma coisa que você queria trazer? Cara, acho que eu tô numa parte muito nichada, que é a governança, e
eu vou ser sincero, tipo, governança é meio difícil de ter muitas mudanças porque as pessoas são cautelosas, né? Com mudar, tipo, a estrutura, tipo, é meio admin da parada, né? Então as pessoas não querem mexer tanto no admin, tipo, é de alto risco. Então, como eu fico só indo em papo de governança, já é isso que eu tenho de novidade. O Uniswap foi contratado para poder fazer uma parada muito bacana para a Aztec, que é o leilão de token da Aztec, Sim. ele rola em múltiplas etapas. E aí eles têm algumas não vou lembrar aqui agora, dá para achar o talk, foi falado na Norcon, né? Na conferência do Noir, eles falaram desse, apesar de ser em Solidity, o contrato, foi falado na Noir porque a Aztec Network lançou durante o Dev Connect, né, o mainnet, e o leilão foi feito pela Uniswap, o contrato do leilão. E ele basicamente tem múltiplas etapas e você faz meio que um intent, você coloca quanto que você quer pagar e o quanto de token que você consegue receber, e eu achei do caralho. Eu tirei algumas dúvidas com eles lá durante a palestra, e é muito bacana a forma que eles estão fazendo. Eles vai desenhando um gráfico de tensão de acordo com quem entra, ele recalcula quantos token pode distribuir para cada pessoa, e isso vai fazendo com que o preço ele não exploda, não caia tão rápido, de forma que o pessoal pode comprar tudo no início e depois dampar no final. Então tem toda uma certa proteção de valor para poder garantir que quem quer realmente participar do sistema de uma forma mais saudável, digamos assim, coexista, né? E inclusive eu vou ver se eu acho a thread aqui, eu posso mandar o link ali da galera explicando, e o dono da Uniswap lá, o CEO, ele Eu, eu retweetou, falou que compartilhei o link aí. Mó da do leilão, hora. mas o leilão já acabou, eu acho. É da documentação do tipo de leilão. A Balancer também tem Sim. umas pools de LBPs ali, também super interessantes, né? São, tipo, uma outra tech que a Tali recentemente também usou de distribuição de token. Mais focado em Mas blockchain. isso. Eu acho que vale a pena ver os toques de CCA e ler, porque é realmente interessante o contrato e a tecnologia que eles desenvolveram para isso. Toda a metodologia como acontece. De DAO é mais isso mesmo que eu tinha para falar. O Neto falou tudo. Cara, bem lembrado, viu? Porque isso aqui foi muito, muito foda mesmo. Bem lembrado. Eu só comprei no token lá, nem sabia o que estava acontecendo, só fui dando next. Mas agora que eu tô vendo aqui, ó, tecnologia por trás, bem legal. Né? Que massa, você participou no sale aí das Aztec, tá? Achei legal que teve um KYC lá, né, com o ZK Passport. Eu nem entendi o que eles estavam pegando de informação minha. Se Uhum. era só para prova de humanidade ou se era um negócio de OFAC ali. Vocês sabem desse detalhe? Eu acho que tem o FAQ também ali. Eu também fiz. Eu acho que tinha o FAQ também, porque eles verificam tudo do seu passaporte, né? Até país, eu acho. Que eles Hum, verificam que você é de algum país, dos países autorizados. hum. Tô achando bem massa que tá caindo em comum aí o uso do ZK Passport, né? Bem legal. Tem que. Eu não sei qual que é. Tipo, se os reguladores aprovam. Acho que eles meio que experimentaram com isso, mas eu não sei até que ponto é aceito. Hum, Olha, assim, se a Uniswap fez, eu diria que Então, que tá dando, porque muito eles têm uma alto. estrutura legal muito forte, assim, para eles estarem lançando um produto para vender token já, tipo, é um cenário bem maduro, assim. entendi. Mas quem vendeu foi a Aztec, né? A Uniswap só fez o contrato. Sim. Pode Muito ser que a alto. Uniswap tenha vendido também o serviço de advogado, né? A gente não sabe. É. Não, isso aí a gente não tem acesso. É que a galera gasta muito em advogado lá, velho. É uma curiosidade aleatória. Você sabe aquele projeto, aquele produto Netlify? Tipo um Heroku de front-end? Uhum. Eu fui banido do Netlify porque eu fazia um self-hosted de front-end de Uniswap V1
E aí eu recebi um e-mail lá dos caras do Uniswap, do Legal Team, falando pra eu derrubar meu experimento lá. Mano, era um negócio de, sei lá, nem lembrava que eu tinha feito. E aí eu não derrubei, não vi o e-mail e tal. Daqui a pouco eu entro na conta do Netlify e tô banido do Netlify. Tinha vários sites pessoais hosteados no negócio. Esse Eles time de acharam legal. que era um phishing? É, eu fiz. Caraca. Esse time de legal tá trabalhando demais, parecendo a Nintendo. É, vacila só. Coisa que nem sabe que existe. Boa. Oh, Valeu. mandei aí no chat também correlacionado com aquilo que a gente estava falando ali de labs e mais movimentos, participação de VCs e tudo em governança, usando o Antacapture ali, que é o nosso produtinho, ele conseguiu visualizar que aconteceram grandes delegações de VCs. E aí até o Hayden respondeu a thread ali. Foi tipo, é um momento super histórico, porque é finalmente VCs e labs participando, tipo, dos protocolos na governança. Então é um momento, tipo, histórico, assim, também. Eu queria correlacionar as coisas que a gente está falando aqui. Animal. E animal ter brasileiro aí no protagonismo aí da discussão, hein, Alex? Muito louco. Bora, pô. Show. Mais alguém, gente, quer falar de governança? Fazer uma pergunta aí para Alex ou para geral? Não? Então, próximo. Quem que falta? Arthur, quer falar? Ele vai falar de Fernet e tango. Gente, Lá tive eu... uma experiência muito boa social. Quando vocês voltarem para Argentina, vá para a Catedral do Tango, todo dia não, mas tem aula de tango às 9 e depois tem show e depois tem palco liberado para todo mundo dançar. Muito bom. É isso. Dev Connect foi isso. Entendi. Deve quando tiver a cada 50 anos para a Argentina, vamos Não tem Et no Argentina todo tango. ano, só avisando, hein? Te vejo vocês lá. Que bom. Eu- Lá Catedral, lá Catedral. Eu posso puxar aqui. Mas é bom, também fui, muito bom. Experiência bem imersiva. Share. Compartilhar. Cara, eu fiz um. Seguindo o template lá que o Rob apresentou no início. Só texto, tela branca e texto preto. É, Aqui. Bom, eu vou puxar por um lado de privacidade, que é o que eu tenho estudado no último ano, então foi o que eu acabei mais focando nos eventos como um todo. Eu fui um pouquinho antes para a Argentina, antes da DevConnect, para participar do Invisible Garden, que é uma pop-up city focada em criptografia, zero knowledge, e tal. Teve um pouquinho de AI esse ano, machine learning e tal, mas o foco continua sendo criptografia e já assim, eu nem botei aqui na apresentação, mas cara, um puta evento legal assim. Eles têm os contatos absurdos, então uns matemáticos muito monstros assim participaram, assim, a nível de mentor tava excelente. Muita gente muito boa. Agora, tá. Primeiro ponto, cara, acho que na DevCon lá da Tailândia no passado a gente já tinha visto isso. Só que esse ano, pra mim, ficou muito claro que, assim, o Zero Knowledge está pronto para produção. Tem muita tool, né, até para quem não é dev conseguir mexer. Então, já se mostrou muito eficiente. Tá? Assim, obviamente, né, com algumas limitações, mas tá na boca do povo, sabe? Tá todo mundo conseguindo explicar de alguma forma, ou não necessariamente explicando, mas entendendo que em algum lugar aqui da sua aplicação existe Zero Knowledge. Então, dá esse destaque aqui. Tá, agora vamos pra parte mais legal. Vocês estão vendo? Não. Vocês estavam vendo isso daqui? A minha foto aqui do lado? Não, né? Tá vendo só a tela branca, certo? A tela branca e você, tipo, o seu vídeo do Zoom. Tá, beleza. É porque eu tava vendo todos vocês aqui, não sei. Tá. É... Primeira coisinha legal que eu vi foi no Invisible Garden, esse assunto.
essa nova hash function que está sendo lançada, a V1 foi lançada, se eu não me engano, no primeiro trimestre desse ano, 2025. E a V2 foi lançada no segundo ou terceiro, eu não lembro, mas ali no meio do ano. Que é uma nova hash function, assim, uma galera muito boa por trás. Se eu não me engano, tem gente da Word, né, antiga WorldCoin, por trás. E eu vi em poucos grupos muita gente, tipo, alto nível falando sobre isso. Poseidon, né, ainda é mais testado, então, assim, para coisa um pouco maior, não acho que vale o risco de tentar se aventurar nessa nova. Tá, até porque não tem, né, muito. Ainda não tá sendo muito testada, né? Precisa sofrer um pouquinho ainda pra ficar mais madura. Mas eu pessoalmente quero muito acompanhar esse desenvolvimento, tá? Porque, putz, achei bem interessante mesmo. Enfim, tem toda uma estrutura ali de bricks and bars, que o Poseidon, se não me engano, usa também. Enfim, o paper, esse daqui é o link do paper, tá? Obviamente, é o paper, então tá muito bem explicado, tá? E eu achei interessante também que tipo, a V1 foi no primeiro trimestre, a V2 foi no segundo, então eles estão evoluindo assim constantemente. E, sei lá, ao meu ver, isso é um bom sinal que eles estão. Eles querem, sabe? Eles estão querendo fazer isso acontecer. E tem uma galera muito boa por trás, tá? Bom, esse tema aqui, né? Da Curraco, eu fui lá no. Putz, qual é o nome do evento? Da Web to Privacy Now? É Privacy. O Alex tá aí ainda? Nossa, esqueci o nome, velho. É o Cypherpunk Congress. E o Vitalik falou. E ele falou basicamente sobre essa nova Curraco, né? Que é uma, basicamente, tooling para privacy wallets, tá? E foi um tema que foi bastante comentado durante a DevConnect também. É, Enfim, o Vitalik fez questão de dar muita visibilidade, muito highlight para essa ferramenta, tá? Tem um link do GitHub fácil acesso aí, tá no repo do Ethereum, então tá fácil achar. E, bom, o Vitalik fez questão de fazer um highlight em vários painéis que ele deu durante a semana do DevConnect, então que vale a pena também ficar de olho nisso. Esse aqui é um tema que eu fiquei surpreso, eu achei legal. Um contexto. Eu vi esse tema num evento, num side event, né? Enfim, num mini evento dentro da DevConnect, que é gigante. É, E que, cara, pra mim foi o melhor, assim, foi muito top. Chamava Applications to FAT. E foi sábado, que foi no último dia da DevConnect, sábado de manhã. Foi numa salinha pequena, devia ter umas 40 cadeiras, assim. Só que, cara, muito top, muito top. Tipo, simplesmente os melhores, assim, do mundo sobre FAT, falando e conversando, sabe? Tiveram algumas rodas de conversa, alguns painéis. E no painel da Phoenix, a pessoa lá soltou essa notícia, né? Que eles vão criar um próprio FAT Scheme. Então, até hoje, eles usam o esquema que a Zama criou, que é o TF-AT. Então, até hoje tinha esse papo de, putz, a Phoenix usa o esquema, o FAT Scheme da Zama, tal, qual é a diferença ali, o que tá por trás, o que é da Phoenix, tal. E isso é muito legal ver isso, porque, pô, eles estão lançando o próprio esquema. Ainda não tem dado, não tem nada, tá? O paper e o código para teste vai sair, tá? Coming soon lá, tava isso no slide, eu só copiei e colei dele. Ano que vem. Então é outro tópico assim que eu particularmente quero ficar muito de olho, porque com esse lançamento vão ser criados novos benchmarks, né? Então, assim, é o estado é a gente vendo o estado da arte acontecendo. Em cima de FAT, que talvez seja o tópico que ainda tá mais. É que atrasado não é a palavra, né? Mas ainda precisa ser mais explorado, né? Ainda tá muito não production ready. Então, enfim. E falando sobre FAT também, o Luiz comentou antes, mas a, a Zama, né? A Zama vai lançar para mainnet o, o coprocessor deles de FAT. E né, cenas dos próximos capítulos, eu não faço ideia do que vai acontecer, não sei se vai ter muita, muito projeto usando e tal, porque ainda não tá tão viável assim, é custoso.
E uma curiosidade que eu dei uma olhada lá no site de evento da Zama foi que a Zama foi o primeiro unicórnio, a primeira empresa de FAT unicórnio. Eles levantaram uma grana federal, assim. Então, interessante também ver essa grana, né, de VC entrando numa empresa que é uma casa de criptografia que é focada em FAT para blockchain hoje em dia, né? E, por fim, esse tópico aqui é I/O. Cara, I/O é uma palavra que, pra mim, é um trava-língua em inglês. Mas é Indistinguability Obfuscation, que é assim, o pai de todas essas primitivas criptográficas, então, Zero Knowledge, MPC, FAT e tal. Esse, assim, falam que é o mais top. Eu não entendo muito sobre, mas eu peguei essa frase aqui do último painel do evento da DevConnect de Privacy, que foi o Andy, né, que foi falar que ele é, eu acho que é Team Lead da PSI, atualmente. E um dos slides ele colocou essa frasezinha aqui, que eu achei muito interessante. Então, ver que a PS vai começar a olhar para esse assunto é uma coisa que me interessa também. De novo, eu não entendo nada desse tema. Esse tema aqui é muito cabuloso, assim. Eu preciso aprender muito para me considerar burro, sabe? Mas ele comentou rapidamente que eles querem criar mais, eles vão criar mais material, então mais paper vai ser lançado no futuro sobre esse tópico. E uma outra curiosidade existe uma empresa, é uma casa de research também, chamada Machina.io, Machima, não, NA, e quem trabalha lá é o founder do ZK Mail. Ele, eu conheci ele pessoalmente lá nesse Applications to FAT, que logo depois foi o Applications MPC, eu acho, se eu não me engano. Talvez. Mas ele também faz parte de algum jeito ele faz parte também da PSI. Eu não sei como funciona lá, mas ele é uma das pessoas hoje em dia que estão mais assim pesquisando sobre esse assunto, tá? E eu acho que vale muito a pena assim para quem tem interesse como em criptografia, eu acho muito a pena você perder um tempinho lendo sobre isso. E foram esses pontos assim que eu achei mais relevante. Novamente, essa foi a minha primeira DevConnect, então assim, não sabia muito o que esperar. Eu fui em só duas DevCons, né? Foi Colômbia e Tailândia. Mas DevConnect foi a minha primeira. E realmente eu achei diferente o evento. Achei muito mais coisa acontecendo do que uma DevCon que é mais centralizado num lugar só, sabe? Eu fico um pouco confuso com isso, me dá mais ansiedade. Tem milhares de coisas acontecendo, eu sou só um, né? Mas, cara, foi um puto evento legal. E acho que também vale mencionar a Argentina, né, cara? A Argentina, eu fiquei embasbacado o quão na frente eles estão aqui, Latam. Assim, de fato, merece ser um país da DevConnect, sabe? Achei muito legal mesmo o jeito que eles pensam, né? E meio que precisam no dia a dia. E foram esses meus 10 centavos. Eu posso compartilhar alguns links depois. Eu vou, melhor. Ok, pegar aqui. Animal. É, animal. E Olá, você, pessoal. sobre privacidade. Opa, Desculpa quem quer abrir o interromper, microfone? Léo. Manda. Oi? Então, umas Fala lá, perguntas para o manda Thiago aí. aqui. Beleza? Obviamente, eu preciso ver a palestra que o Thiago fez. Vocês já fizeram aqui no RC55 sobre esses tokens de privacidade. Mas eu acho que o Alex também falou, né, sobre isso. E assim, a gente outro dia almoçou, né, Thiago? E eu tenho muitas dúvidas sobre como que vai ser a UI disso, a UX, né, do usuário lidando com isso tudo. Porque fica muito no técnico e no abstrato, mas para o usuário final ou para quem quer empreender no setor, né, qual que é a experiência de usuário? Ah,
eu quero fazer uma transação privada, eu preciso de ter o ETH para pagar o gas. Esse ETH ele é o mesmo ETH nativo ou ele é um ETH diferente? Eu consigo ter no mesmo endereço Ethereum tokens privados e tokens comuns? Se quiser, se puder dar um overview disso ou me colocar para ver as aulas ali, os outros vídeos, mas se falar um pouquinho disso aí seria legal. É, Pode começar, Luiz. Não, eu posso falar um pouquinho, porque na OpenZeppelin a gente. Eu não estou ativamente desenvolvendo, mas a OpenZeppelin está desenvolvendo uma library de Confidential Token junto com a Zama. Então, posso tentar falar um pouco da ideia de como que a Zama vê isso, né? Então, a Zama, a ideia do FAT, né, que você tem o dado, ele fica fora da blockchain, e dentro da blockchain você tem um ponteiro para o dado real. Então, no caso, o dado real é o seu saldo, né? Que você vai ser privado. A ideia é que você, a princípio, vai ser tipo um wrapper, assim. Então, tipo, o token da Zama, inclusive, ele provavelmente vai ter uma versão vai ter uma versão pública, né? E daí eles provavelmente vão querer uma versão privada também, e provavelmente vai ter um wrapper. Então você vai pegar o seu token lá, dar um wrap nele e ele vai ficar privado. Claro que quando você faz isso on-chain, na verdade fica meio público, né? Porque você sabe o seu saldo antes de você fazer esse wrapping. Mas a ideia é que uma vez que você faz isso, então no começo, acho que eu cliquei sem querer aqui em alguma coisa. Sei lá. Você tá falando. Tipo assim, aí você começa a. Então, nesse momento é meio que público, né? Porque você vaza informação. E hoje em dia acho que alguma informação vai ser vazada quando você faz esse wrapping. Mas ao longo do tempo você vai transacionando os tokens, né? E daí, do ponto de vista do usuário, ele vai precisar de uma wallet específica da Zama para poder ter acesso, provavelmente. Mas a Zama tem um SDK que deixa você ter acesso, por exemplo. Então você vai conseguir ver o seu balanço, por exemplo. E daí, ao longo do tempo, você vai transacionar com esse Rapid Token que você vai ver e os outros não vão conseguir ver, basicamente. Não sei se eu respondi também. A nível de dev, é isso. Assim, tudo que a gente já conhece, por exemplo, com RC20, é o Confidential RC20, são os mesmos nomes das funções, só com Confidential na frente, basicamente. Já funciona, já existe. Mas, falando um pouquinho a nível de usuário, né, o usuário, a pessoa que não é técnica nem nada, cara, minha opinião é que a gente ainda tá, putz, bem longe de ver FAT pronto para produção de verdade, sabe? É, é, Mass Adoption. Inclusive, naquele evento que eu falei, o Applications to FAT, numa das rodas de conversa perguntaram, putz, quem acha que até 2040 a gente vai ver? Não foram muitas pessoas que levantaram a mão. E eu também acho que não, cara, porque assim, é muito longe, é um poder computacional bizarro. É uma centralização também que a gente precisa ter para cuidar desses dados criptografados, sabe? Então, para FAT ainda, eu acho que ainda tá muito longe. Mas óbvio, né? Devagar a gente chega lá. Então, acho que é muito bom esse investimento em empresas que estão olhando isso. Sobre ZK, cara, eu nunca usei o ZK Passport, mas eu lembro que quando lançaram para comprar o ingresso da DevConnect, tinha o desconto de Latam, né? Quem é daqui da América Latina tinha desconto e eles fizeram isso com o ZK Passport. E para algumas pessoas, tava dando problema ao ler o passaporte no celular. Aí, depois de alguns dias, eles reportaram esse bug e depois de alguns dias lançaram uma atualização falando, pô, desculpa, é porque a prova gerada do seu passaporte, dos passaportes brasileiros no iPhone, sei lá o quê, era muito pesada e o celular não aguentava, sabe? Então, a gente já tá vendo aplicações que estão prontas para produção, então geração de prova pelo celular, pelo computador.
enfim, daí eu acredito que a gente que vai ser um gráfico que já tá assim exponencial, só que vai continuar, sabe? Para ZK, porque já se mostrou, né? Obviamente, é bem mais simples nível de arquitetura do que FAT, né? E, e eu acho assim, que a gente vai ver cada vez mais aplicações usando, sabe? Por trás dos panos ou não. Aí, ó, que o Gui falou. ZK Passport tem quase 1 GB no Android. Ah, e obviamente, né? O estado da arte agora no para ZK é diminuir esse custo de geração de provas. Porque, enfim, na minha visão, é isso que está mais limitando essa, essa mass adoption, tá? E, obviamente, né? Isso, pô, falar isso é fácil. Agora, o que que tem por trás disso são, putz, os matemáticos lá que não chegam muito perto, os criptógrafos e tal. E essa galera que tá lá escovando o bit, né? Eu acho que, eu sinto pelo menos, eu ando com essa dificuldade pessoal, mas acho que o mercado em si sente essa dificuldade. Eu acho, esses temas são muito complexos tecnicamente, eu acho difícil você fazer um mergulho vertical, técnico, e aí você fazer toda, sai da cena, vai para o metajogo e se questiona de tipo, tá, estrategicamente, por que que a gente está fazendo isso? Para onde que a gente está querendo chegar, sabe? Eu vejo essa dificuldade, sei lá, e que são coisas que às vezes a tradução para a pessoa não técnica é uma linha. Vou dar exemplo aqui, sei lá, o DAS lá, Data Availability Sample. Exatamente. Cara, se você entender aquele negócio, é tipo muito técnico. Os caras vão lá falando de ZKG commitment e a curva e da probabilidade, não sei o quê. Pra você resumir, a gente tá fazendo isso para deixar light clients mais leve. Você não precisava essa bloco inteiro. Então você traduz toda uma vertical de conhecimento em tipo uma frase. E assim, de privacidade tem muita coisa assim ainda, né? Tipo, você faz toda uma engenharia ali do FAT, da limitação de hardware, né? Pra você ter, tipo, um RC20 com uma mount privada ali. E aí você nem sabe direito ainda para que que você vai usar isso, mas é importante que a gente tenha a privacidade. Eu acho super importante. Mas acho que ainda tem essa dificuldade, né, desse meio, da transição entre o acadêmico super técnico e a aplicação, né? Eu sinto a mesma coisa, cara. Tipo assim, aquele gráfico, aquele meme clássico, né? Do tipo, sou muito burro, tô estudando, sabe? Tipo, aquele gráfico assim. Eu acho que isso existiu muito, cara, pra essa área de criptografia programável. Por exemplo, eu fiz um projeto lá na faculdade, eu dei uma aula lá na faculdade, meu objetivo foi tentar explicar a privacidade em blockchain. Só que eu queria não usar matemática nem termo técnico. Então, cara, eu fiquei satisfeito com as pessoas entendendo que um exemplo de ZK é o mágico. Que você vê que a mágica foi feita, só que você não sabe como foi feito, sabe? E para isso tá ok pra eles, sabe? Só que quando você vai descendo, tu não tem como parar, sabe? E eu sinto isso também, que em algumas discussões, é, tipo, tá meio afastado, né? A galera que realmente tá fazendo acontecer, tá fazendo por um objetivo que não é tão claro quanto a pessoa mais do business, sabe? É, então é engraçado essa disparidade mesmo. Eu sinto a mesma coisa. E às vezes eu acho que a gente vai até esquecendo o motivo, tipo, tipo, um probleminha, um exemplo clássico da M3 é o lance dos AMMs, né? Na época que começou lá com o SOP V1, era tipo, a MM era uma gambiarra para você burlar o gas fee alto. Então, tipo, você tinha gas fee alto, ficar dando limit order de placement de ordem solta custava gas, a galera, mano, ninguém vai querer essa UX de você ficar pagando para deixar place order, os signatures não era muito bom na época. Inventaram o MM para ser tipo um tampa-buraco. Aí a galera foi evoluindo, MM. Aí o negócio foi para mudança de range de liquidez, que, tipo, para mim é como se você olha um order book normal e cria um bot de ficar dando place de order que a todo momento ele tá realocando os places. Para mim, tipo, você traduz isso pro MM, aí você já se perde de, tipo, mano, por que que a gente tá fazendo a MM mesmo? Tipo, para onde que a gente qual o problema que a gente tá querendo resolver? É profundidade de liquidez? É custo? Eu sinto em cripto às vezes que a gente cai nessas.
essas espirais aí. Desculpa a Mas, galera do MM, tá? Nada contra os MMs. Acho que hoje eles já tem outros, resolvem vários outros problemas. Mas eu acho uma doideira que, tipo, mas eu acho que isso acontece em várias áreas, né? Não só em cripto, mas assim, tipo, você tem a galera super acadêmica, assim. Eu acho que o AMM tem um pouco disso, assim, né? A galera vai acadêmico ali, estuda matemática, é apaixonado por número, aí faz umas fórmulas doidas, bota ali no contraste e tal. E você tem a galera de business que descobre como é que usa aquele negócio, uma outra coisa que o cara que criou o MM nunca imaginou na vida, assim, né? E eu acho que privacidade é a mesma coisa. Cara, tipo assim, você tá lá estudando ZK, aí tipo, você quer usar privacidade, aí vai alguém e descobre que, cara, talvez tu gas na mainnet esse um dia, cara, talvez faça sentido usar ZK para você tirar processamento de dentro da rede, por exemplo, processar off-chain e fazer on-chain você faz a prova ali, por exemplo, né? Tipo, que é um uso que nem é para privacidade. Você criou o ZK para uma coisa, mas ali tem outros usos, por exemplo, né? E eu acho que assim, tipo, a parte acadêmica e a parte de business sempre caminha meio assim, né? A galera acadêmica vai, cria um negócio, depois o business chega e aprende como é que usa para outras coisas, não tem nada a ver, assim. Uma loucura É. isso. né, total. Ô, Léo, ficou. A gente conseguiu responder ou tangenciou e não foi direto ao ponto? Porque eu acho que a sua pergunta foi mais. Tipo assim, tem alguma dor que você sente, tipo, putz, no teu coração? Fala, tipo, cara, isso eu não entendi. Isso, sabe? Eu acho que eu, como mais business, tipo, não é muito palpável, sabe? Não, eu entendi que falta muito para chegar lá ainda, né? E igual a nossa conversa, né? Você tá super envolvido no meio técnico da coisa, só que para o hackathon, por exemplo, você desenvolveu um produto útil, né? Ele tinha uma utilidade final ali que usufruía do benefício de ser anônimo, né? E, eu penso na visão de startupeiro. Pô, tá surgindo todo um ecossistema novo de token. O que que a gente pode fazer aí? Sei lá, uma AMMV2 para tokens privados. Aí eu já me pergunto, pô, um token confidencial desse aí, vai ser possível colocar um token desse numa pool com o SDC normal? Que não é privado, ou não estarão no mesmo ecossistema, tipo, como que essa dinâmica, como que seria uma AMM dessas? É, fazer aquele leilão privado de concorrência, por exemplo, quem oferecer, uma prefeitura vai contratar um serviço e quem oferecer pelo menor preço, né, ganha. Tipo, isso é uma utilidade clássica aí que parece que está vindo já. Mas assim, né, o que que a gente vai conseguir trazer do DeFi que já existe para esse ecossistema desses novos tipos de token, né? Então eu fico me perguntando mais assim na camada de usuário. E também na camada de usuário, tipo, nível Explorer, por exemplo. Eu tenho minha carteira Ethereum, tenho um endereço 0x ali tradicional, tem Ethereum, tem o NFT, tem um monte de coisa. Nesse mesmo endereço, eu vou assinar minha carteira ali na Etherscan e vou visualizar o token anônimo que eu tenho. Tipo, esse token aqui, ninguém sabe que eu tenho e ninguém sabe como é que ele chegou aqui também. Tipo, fico pensando mais em nível de usuário para ver como que vai ser lá na frente e ver o que que surge de oportunidade nova de desenvolvimento também. Mas assim, ficou claro, que tá sendo o caminho está sendo construído ainda. Minha opinião, two cents aqui, eu acho que a primeira aplicação tipo de mass, tipo, tirando o ZK como escalabilidade, que os rollups, eu acho que esse foi o grande killer feature aí dos últimos tempos. Um que eu achei muito interessante esse ano é esse que o pessoal tava comentando aí do leilão do Uniswap, cara. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê privacidade como uma ferramenta para compliance. Tipo, de verdade, assim, de que provavelmente o time do swap que vocês já falaram aí é super legal, tipo, preocupado com o regulatório, deve ter sentado e falar, putz, cara, se a gente usar privacidade nesse ICO style aqui, tem defesa, pelo menos, se a SEC vir atrás da gente, né? Então, eu achei bem interessante esse movimento de privacidade para caminhar. Eu não sei se ele foi só por causa do regulatório, me cheira também um pouco.
o Sybil Resistance também. Tipo, eu fiquei questionando quando eu tava comprando o token, eu falei, pô, será que eles estão usando o ZK Passport um pouco na linha ali de WorldCoin, né? De tipo, só saber se é um usuário único que tá fazendo a parada? Ou será que foi só questão regulatória mesmo? Acho que é um pouco dos dois e também porque o ZK Passport usa Noir, eu acho. Que é um E ótimo aí, Ah, exemplo, então. inclusive, né? Bom Acho que, ponto. acho que Ainda deu foi só um pelo tiro na marketing. própria Foi só pelo ficha. marketing. É. Foi só pelo marketing. Ah, é Boa. bom demais, bom demais. É isso, É... gente. Deu mais de uma hora aí, estamos chegando já nas 9, que é o limite. 10 minutos. Tem mais alguém que queria falar? Isa? Isa quer falar um pouco sobre a visão? Você já estando dentro por muito tempo da Dentro do Foundation, evento. organizando o evento, seria legal ouvir sua visão também, de como que você vê evoluindo aí o ecossistema ao longo do tempo. As suas visões sobre o futuro, né? Para onde a gente está indo. Isso daqui não é previsão profunda. Sim, literalmente, a minha. Já venho participando da DevConnect. Esta já é a minha quarta vez, ou seja, vem desde Bogotá. Depois Turquia, no ano passado na Tailândia e esse ano. Todos os anos eu venho participando de uma forma diferente, então neste ano em Buenos Aires eu fiquei a trabalhar como volunteer lead. Uma experiência totalmente não técnica, por assim dizer, e, um, mas obviamente o meu trabalho também, muito do que eu fiz foi muito mais voltado à parte logística da conferência, fazer o overseeing dos voluntários. Por sorte, fiquei na parte de eventos, então tive a oportunidade de passar por todos os eventos que aconteciam durante a tarde. De fato, e pronto, trazendo um bocado desde as últimas DevCons e DevConnects, todo ano é uma narrativa diferente. E eu partilho da mesma opinião. Eu acho que foi o Luís que falou que o ecossistema em si, as conversas, os projetos já se atinge muito mais uma maturidade. Já se ouve, DeFi não é aquela coisa que tu, vamos dizer, brincavas com dinheiro e hoje já é usado, pronto, em real life. Vi muito de AI, mas pensava que ia vir muito mais. E pronto, e obviamente pensando também das últimas conferências para cá, essas narrativas também elas se adaptam à realidade e à visão do país em si. Então, obviamente, sendo a Argentina um país com questões financeiras e a América Latina no geral, esta narrativa de trazer stablecoins e pronto, essa questão de pagamentos foi bastante proeminente. Também senti falta de outras coisas, no sentido, pronto, pensava que eu ouvi mais sobre AI, pensava também que DAOs poderiam ter um retorno agora. Pronto, na narrativa das conferências como um todo, mas no geral acho que foi um balanço bastante positivo e outra vez, como também o ecossistema não só molda-se ao trazer uma conferência assim, mas também como abre os olhos para outras realidades. Então, estou bastante ansiosa para a próxima DevConnect. Ainda falta, pronto, alguns meses, mas só de pensar que é uma realidade muito alheia, não só para mim, que vivo aqui em Portugal, mas possivelmente também para o pessoal que vive no Brasil e na América Latina, de entender melhor a realidade, as dores do ecossistema. E assim, a previsão, pronto, o Rob disse que queria uma previsão aqui. Eu acho que, outra vez, pelo caráter bastante técnico da Índia, um dos países que eu não sei falar em números de cripto, mas é um dos países que tem o maior número de desenvolvedores open source do mundo. Eu tinha um número aqui, mas eu acho que deve estar no outro computador, mas eu tinha feito um estudo há pouco tempo, então eu acho que vamos voltar mais técnicos do que nunca. Quero ouvir mais sobre open source, também achei que foi uma das temáticas que me senti um bocado apagada
não só na DevConnect, não só da DevConnect, mas também nas últimas conferências esse ano, mas no geral um saldo bastante positivo e, e é isso. É, eu não sei se Bom estou preparado demais pra Índia, não, isso, bom gente. demais. Índia é complicado. Para com isso, tá? Para, É outro igual, mindset, é outro mindset. Não, não, tem que ir, né? Não tenha dúvida. Mas me dá um tempinho pra eu digerir que eu tô na Índia, tá ligado? Pô, Thiago, bora fazer uma meditação aí, cara. Eu já fiz até yoga com hobby. Não é possível que pelo menos meditar você não vai topar. não, vamos. Eu sou não, meio ansioso, mas eu topo, pô. ó, e tem uns lugares massa lá na Índia. Eu fiz tem um retiro lá de uma semana em Rishikesh, no norte, muito legal. Super recomendo aí quem quiser dicas. Aí, ó, vamos fazer essa tripzinha pré-DevCon. Porque, pô, Índia. Não, Não, vai ser uma depois, experiência, vai ser uma depois da experiência. DevCon, a gente pode fazer um retiro de silêncio para dar Ó, uma Legal. relaxada. Hã? 3 dias ali no. Vendo se a gente desenvolve outras habilidades. Tipo telepatia, assim. Camila, imagina o Thiago 3 dias sem falar. Desculpa, eu tive que rir alto. Desmutar. Vai começar a passar mal tremer ali. pô, não tem como, velho. Não, assim. Não, eu topo tudo, topo tudo. Só que a Índia eu não tô preparado. Eu não tava psicologicamente preparado pra ser a Índia a próxima DevCon, sabe? Mas eu gosto dessa ideia do 3 dias de silêncio, gente. Já que você topa tudo, eu Não, vamos, tô pô, dando vamos. meu intente aqui, meu commitment. Vamos. Top. É, puxando esse papo, quer falar, Mila? Vamos? É, quer tocar? Dar boa noite aqui para vocês. Dizer que, poxa, vocês estavam indo para um lado, né? Vocês já estavam chegando na Índia. Eu vou ter que dar meia volta e começar levando a gente para Recife, porque assim foi muito especial, eu acho, a coordenação que teve no Brasil, né, durante esse ano, não só na Road to Dev Connect, mas antes, né? A gente começou ali o ano com um evento muito legal da Modular, com respeito a todos os outros eventos que tiveram. Não estou dizendo que não teve coisa legal antes, só estou dando aqui um salve para o pessoal, mas mais especificamente, né? Como é que a gente chegou na Dev Connect, na Argentina? Poxa, a gente chegou depois de conviver quase que 2 meses, 1 mês e meio em conjunto, os brasileiros e outras pessoas da comunidade internacional com as quais a maioria de nós só tinha tido o prazer de se divertir, de construir, de buildar, de trocar ideia e tirar dúvida em outros lugares, né? Quantas vezes a gente não encontrou com as pessoas que a gente encontrou na Argentina, nos Estados Unidos, mesmo em outros lugares da América Latina, mas menos, na Europa, na Ásia. E, puxa, de repente, não só estão vários brazucas incríveis lá no Recife, mas também essa galera. Então, eu queria, né, primeiro agradecer aqui. Acho importante falar também no nome do Derek. Ele mandou um abraço, um beijo, um aperto de mão. Disse que não poderia estar aqui. Um salve para a Isa, que tanto contribuiu para esse projeto, é nossa recifense de carteirinha. Agradecer a RC55 e aí também por um salve inicial da Isa, né, cara? Que se fizeram um presente, poxa, Hobbit, Luiz, desculpa, Thiago, você não foi, mas eu senti que você Não, estava não lá. fui. Infelizmente. Putz, queria, Pode ficar cara. com inveja, vai. Ah, pô, Meditar nem eu você não queria. quer, mas dançar um frevo Recife. lá no. Hã? Pô, queria muito, queria muito. Então, desculpa, só vou. Nem desculpa, cara. Que bom que eu acho que é importante a gente voltar e dizer, teve essa experiência, rolou ali 1 mês, né? Vários voluntários, tudo isso tá gravado. Eu acho muito importante dizer, porque a gente se encontrou ali na Dev Connect, a gente se encontrou naquele meetup para organizadores de eventos. E foi muito legal ver essa confluência de todo o ecossistema brasileiro realmente muito junto ali, misturado, sem combinar nem nada. A gente estava todo mundo na mesma mesa. E todo mundo tinha feito coisa junto.
Então, a RC55 foi para Recife, né, que deu aula, o pessoal do IT Floripa, que se voluntariou e passou um mês lá com a gente, aí depois todo mundo descendo junto de Recife para o IT Latam, saindo do IT Latam, quem podia ir passando pelo IT Floripa para chegar na DevConnect. Então, acho muito importante falar isso. O ecossistema brasileiro já teve outros momentos de muita maior complexidade e menos colaboração, né? E agora eu digo que isso, pelo menos a minha visão, e queria ouvir de vocês, foi um coordenando sem coordenar. Eu acho que foi uma coordenação quase que tácita e eu achei muito interessante, porque toda vez que um grupo levantou a mão, o outro abraçou. E ninguém perguntou se devia, se podia ou como faria. A galera só abraçou. E vamos para Recife? Vamos. Depois vamos abraçar o Islatão? Vamos. Vamos passar junto lá para a história? Vamos, pessoal, né? Vamos de carro para Floripa. Então, eu acho muito importante dizer que do Nordeste a Argentina, uma caravana de pessoas efetivamente engajou, né, no Road to Dev Connect. Eu acho que isso é louvável, né, e mostra não só um desenvolvimento aí, que eu acho que vocês já falaram, né, de técnico, de projeto, de nível de criticidade, disso tudo poder acontecer aqui na América Latina, mas também realmente de uma mega coordenação aí dos brasileiros, né, em fazer esse caminho. Então, acho que sem me alongar muito, eu só queria, né, dar esse salve e chamar atenção para esse feat, que não é um feat pequeno, e dizer que eu realmente acho que valeria a pena a gente gastar um tempinho em conjunto para falar um pouco mais sobre isso, né? Usar o Twitter, usar um espaço para contar essa história, porque muita coisa saiu daí. Poxa, sabe aquele Mãe, eu tô na Globo? Mãe, RC55 tá na Globo, junto com o Recite, junto com a galera do It Floripa. Poxa, é a gente chegando no mainstream, o que todo mundo fala, e chegando no mainstream fazendo o que a gente se propôs a fazer, né? Então, acho muito fera. É muito legal. O pessoal que tá, tipo assim, gente, em 2018, 19, cripto no Brasil era só pirâmide. Era o farol do Bitcoin, era o Atlas Quantum. Ver 5 anos depois, né, tipo, vários eventos acontecendo de técnico para a comunidade, é muito legal mesmo, assim. Foi um ano. E é o que você falou, foi meio orgânico, assim. Tipo, não, acho que a gente ainda tem muito a melhorar em questão de organização. E, inclusive, fazendo a meia-culpa aqui, vamos puxar uma conversa aí para janeiro, né? Esse 55, vocês da Plexus, o pessoal Nodular, para ver o que que a gente consegue sinergia, né? De onde que a gente vai colaborar, onde a gente consegue se ajudar, né? Mas é muito legal mesmo de ver essa mudança, essa transformação aí nos últimos anos. E eu queria te fazer uma pergunta, Mila, de dando um passo para trás, como que você tá vendo o cripto? Tipo, muitas das pessoas, eu nessa, eu entrei em cripto é, com uma visão mais profunda, né, da coisa. Eu não gostaria que ver o movimento cripto ser só tipo uma substituição de infra dos bancos. Tipo, eu acho legal, já vai ser muito legal para o mundo. A gente tem uma API global financeira, acho que só já 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 vai ser bom, mas né, muita da galera aqui vem pelo movimento open source, vem pelo movimento de tipo, puta, questionar questão de poder, dinheiro, origem do dinheiro, enfim, tem vários ângulos, né, de por que que você entrou em cripto. Como que você está vendo todo esse movimento? Você acha que cripto, você está otimista? Você acha que está indo ainda para o caminho bom? O que que a gente tem que tomar cuidado para nos próximos anos? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro, enfim, só finalizando ali, o meu muito obrigada, né, por energizarem e também por trazerem a gente para perto de vocês. Esse ano eu senti muito forte a comunidade como nunca antes. E eu fico num lugar muito interessante, Rob. Eu gosto da pergunta que você me fez por conta disso, porque eu me sinto meio que uma API ali no meio de coisas um pouco, né, diferentes. Tem gente aqui nesse call que eu ainda não troquei ideia, então eu só vou dar 2 passos para trás para contar algo de muito importante que aconteceu esse ano e eu vou dar minha visão em cima disso.
tá, Robin? Então, no final, no começo não, no mês passado, em novembro, ou no começo de dezembro, gente, fiquei confusa. Desci do avião da DevConnect e aí tava rolando aqui um evento, né, que é super interessante, que ele é exatamente por conta dessa blockchain que chama Rede Blockchain Brasil, que é uma iniciativa de um acordo de cooperação técnica aí do BNDES com o TCU. Então, o Tribunal de Contas da União, juntamente com o BNDES, se juntaram faz mais ou menos 4 anos, né, para fazer uma blockchain EVM para fins de casos de interesse público, né, e B, interesse social. Então, vê, Rob, eu exatamente estou falando de um lugar que é compatível com o EVM, que não é só focado na questão da parte de infraestrutura bancária. Ele é conectado ali a questões de investimento, de dinheiro público, que ele né, porque o BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, bom, social e sustentável, vocês viram que eu já estou na agenda da ESG aí, podem sentir que até o Tico e o Teco já estão nessa. Mas voltando aqui para o papo sério. Então, por que eu acho que isso é interessante? Porque é um lugar, é um chamado e é uma proposta. E o que foi lançado depois aí de 3 anos, enfim, de acordo de cooperação técnica? Foi lançado um white paper. Então, a primeira coisa que eu queria fazer para a galera aqui é convidar a olhar para esse white paper, né, com nível aí de criticidade, com nível aí de colaboração, e pensar, Rob, se esse não é um lugar para dedicar ali um tempo, né, um recurso em trazer essas soluções que tenham esse impacto e um viés para além ali do financeiro puro. Do ponto de vista do Plexus, né, a gente é um dos nós validadores dessa rede. A gente faz parte, então, desse acordo, tem 10 entidades de diferentes classificações e categorias, então tem entidades do governo federal, tem associações, tem universidade, tem administração direta e indireta, e é uma posição muito interessante, assim, poxa, 1 de 10, né? E o que a gente faz dentro dessa rede, como é que o pessoal entrou dentro dessa rede? Propondo casos de uso, e o caso de uso que a gente levou é o caso de uso de moeda social. No dia que o evento rolou, a gente lançou 2 pilotos de moeda social Web 2.5 que ligam ali o back-end, né, de uma aplicação que já existe e já roda com o cliente final, que são os indivíduos que recebem a moeda social, às vezes através de benefício social, e a blockchain do BNDES para a gente tentar fazer uma tese aí de transparência da gestão da coisa pública. Então, eu já estou me encaminhando aqui para o final, eu achei importante dar essa explicação, Robin. Por quê? Primeiro, a gente tem a oportunidade de pensar em DPI, Infraestrutura Pública Digital, Digital Public Infrastructure e Digital Public Goods. Eu tô pirando nessa ideia e falando aqui com vocês de um jeito, tipo, na cozinha mesmo, porque é quase como se a gente pudesse ser a API de 2 mundos. A gestão da coisa pública do mundo real e a tecnologia emergente. Será que isso traz benefício? Quais são as melhores coisas que a gente já aprendeu e as piores também para evitar, do ponto de vista de gestão da coisa pública na Web3, dos public grants, dos public goods, que a gente poderia propor para melhor administração da coisa pública do nosso país? Quais são os casos de uso, né, relativos às coisas que a gente importa, mas que também são business cases, que poderiam estar aí nesse lugar? Então, quando você me pergunta como é que eu vejo com os olhos muito diferentes do que eu via quando eu comecei essa história. Era uma pessoa muito mais. Hoje em dia eu sou muito mais pé no chão, porque o nível de complexidade para fazer o que todos nós estamos fazendo é muito grande, e para isso chegar não só na televisão, mas na mão ali do consumidor final, é uma outra dor de cabeça gigantesca. E eu sei que não é uma tarefa ali para o Plexo sozinha. Então, o que vai me deixar otimista em 2026 com relação a esse nicho que particularmente me importa, né? Transparência, gestão da coisa pública, errar bastante e às vezes, quem sabe, né, acertar, trazer um benefício social, vai depender de uma ação de comunidade, e eu acho que a ação da comunidade brasileira
né, quando quiser e querendo ali experimentar com coisas que podem efetivamente, né, enfim, um dia a gente sai na rua e vê o vizinho, o jardineiro, o grande investidor ali do banco usando, e a gente fala, puxa, isso aqui tem a ver com as DevCons que eu fui, com aqueles papos no Discord e saíram e chegaram aqui num lugar legal. Então, hobby com o pé no chão, depois de ter sofrido muito, aprendido muito e ter tido algum êxito, eu digo para vocês, bora. Animal. E um call to action para a gente aqui, tanto o pessoal mais técnico, que é o nosso público-alvo aqui, como se envolver, como saber mais, né? Tipo, eu tô para chamar o Gladstone aqui para dar um talk da IC55 faz um tempo, inclusive eu até vacilei com ele numa data, eu acho que ficou bravo comigo, eu vou pedir para você fazer a introdução aqui na próxima. Mas como que você acha que a gente consegue se envolver mais, tá mais próximo, né, para entender e conseguir compartilhar, porque Não, assim, tem muita super. gente fera, você sabe, né? Você, tipo, cara, botar um Não, grupo para resolver um problema aí de qualquer coisa, é isso. sai. O call to action é vamos dar show. E quais são minhas sugestões para isso, né? A primeira delas, ela é muito simples. Eu acho que a gente criar um conteúdo. Vocês aqui estão fazendo isso, vocês estão trazendo essa informação, né? Para aproximar os mundos, vai acelerar o desenvolvimento da rede. Então, qual é o call to action? Olhar o GitHub da RBB. A RBB está numa fase agora, né, de discutir coisas como governança da rede, critério de participação. A gente pode fazer bootcamp relacionado à própria rede. A gente pode propor jornadas, né, de inovação para trazer novos produtos para rodarem nessa blockchain, né? Então, assim, muito simples. Dá uma olhada no GitHub que está aí. E dois, a gente pode propor uma agenda educacional de formação relacionada, né, ao desenvolvimento dessas soluções que sejam de interesse público. O Plexus, Robi, só um último assunto. A gente foi responsável por organizar e fazer os 3 primeiros workshops da RBB voltados ao público. Eles foram amadurecendo, né, ao longo desse ano. A Sol que puxou, né, nossa grande Sol que puxou essa vertente, e aí foi super interessante, porque a gente pela primeira vez ali deu aula para um público mais ou menos de 30 pessoas cada uma das vezes, e basicamente quem estava presente, eu vou te dizer quem eram desenvolvedores do setor público. Eu acho que é importante ter a gente dentro dessa sala também, mais de nós sentando ali do lado e ajudando, né, a desmistificar e também ouvindo deles, né, algumas questões importantíssimas de segurança e de privacidade, de por que que essas histórias têm tanta dificuldade de serem, né, essas soluções têm tanta dificuldade para serem aceitas dentro do mundo real. Falando especificamente de privacidade, falando especificamente de segurança. Esses são os 2 pontos que saíram em todos os jornais, me corrijam se eu estiver errada, como a razão pela qual a iniciativa, do Drex não foi para frente. Aqui não é uma questão de apoiar o Drex ou não apoiar o Drex. Não é uma questão de gostar de CBDC ou não gostar de CBDC. É uma questão de ouvir que mesmo para qualquer outra solução que hoje em dia vá para frente, existe um nível de criticidade e um entendimento do ponto de vista da máquina pública, me parece, de que a blockchain é uma coisa que possibilita, na conformidade com a lei, a privacidade e a segurança, coisas que eu acho que a gente discorda. Então, eu acho importante se posicionar. Saímos lá da DevConnect com uma conferência extremamente focada em privacidade. Eu falei tudo que eu contei aqui para vocês na sexta-feira, no main stage lá da conferência de privacidade. Eu contei esse caso de uso, posso botar aqui o link, porque eu faço umas considerações exatamente nesse lugar, Rob, dizendo tá na hora de falar de privacidade, tá na hora de falar de segurança para questões de infraestrutura pública digital no Brasil, porque acabamos de não conseguir responder isso em um dos fóruns, em um dos casos de uso agora. É, e eu acho que, minha opinião, eu concordo, estando também como quem esteve próximo do Drex, né, porque a gente trabalhou direto em um dos projetos lá, eu acho que o Brasil ele foi muito à frente do tempo. Tipo assim, a gente estava falando disso antes do Vitalik trazer, da DevConnect ser o tema, né, ser a narrativa da vez ali. E eu acho que
tipo, o que o Drex tentou fazer, assim, eu vi o pessoal do Fábio Araújo, assim, tendo reunião com a Phoenix, o pessoal da Zama, eles trocando e-mail, assim, né? Tipo, de perto, porque foi uma grande oportunidade para a galera da privacidade sair só da teoria e falar, tá, no caso de uso real, o que que eu preciso estar privado? É tudo privado? Não, ó. A lei LGPD XPTO aqui precisa de tais parâmetros. Eu acho que aterrou muito pro pessoal que só ficava na teoria da privacidade. E é muito legal ver que a gente tem essa esperança, né, de continuar com a RBB, entre aspas, não foi tudo por água abaixo ainda. E tô Que falando eu acho aqui que. de um lugar. Desculpa. Não, estou Não, falando não, aqui de um pode lugar falar. de humildade mesmo e reconhecendo tudo isso. E tem outra questão também, Rob. O Drex é um caso de uso muito grande. Independentemente de outra coisa, a gente está falando de uma infraestrutura de um país inteiro com 200 milhões de pessoas. Tem vários outros casos de uso na Web3, na interseção com o mundo real, que são, né, enfim, que podem trazer benefício e que são muito menores. E que a gente consegue implementar e provar diferentes coisas. E mais do que isso, criar. Rob, a gente está falando de criar uma metodologia, criar parâmetro e testar. E testar com coisas que estejam alinhadas em propósito à proteção da privacidade, as questões de segurança e impacto no mundo real, e não só o financeiro per se. Total. Bem, gente, alguém tem alguma pergunta para Mila, da visão dela, sobre o projeto, tanto a Plexus, né, quanto a RBB? E aí, assim, sobre a gente, eu acho que a gente tem que conversar, né? E vamos marcar agora que final do ano, começo do ano aí ainda tá menos loucura. A gente marca um catch-up nosso pra gente ver o que fazer, né? Como colaborar, o que que a gente pode ajudar. Alegria, contem conosco. Show. Gente, a gente estourou aí o tempo das 9. Foi animal, obrigado aí. Começamos com 18, aí metade os 9 sobreviventes. Vai ficar gravado. E o que mais, Chi? O que você quer É isso, vai ficar fechar? gravado e é a última meetup do ano, até janeiro. 26. Boa. Janeiro, provavelmente, acho que o primeiro tema do ano vai ser o uso de AI em ferramenta de desenvolvimento do dia a dia. Dois convidados confirmados aí é o Denis, da Nethermind, que também trabalhou no projeto do Drex, inclusive, ele ajudou em uma parte do Drex lá de infra. E é, não, Adriano da Trust Wallet. Trust Wallet é uma wallet, cara, gigante, assim, é pau a pau com o MetaMask, o número de usuários. Eles foram comprados, acho que 30% pela Binance. É coisa assim de milhões de usuários, então eles têm uma infra absurda e vai ser muito interessante ouvir de um dev lá de dentro como que eles estão usando o AI no dia a dia. Então vai ser esses dois convidados com o tema de AI e desenvolvimento. Top. Pô, maneiro. Gente, E, valeu, boa noite, boa noite. boas festas. Exatamente. Nossa, nem Se fala. vê. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal.